esse livrinho aqui, o Vinha de Luz. A lição de hoje é Alfaias, é a lição 134 do Vinha de Luz. Você pode usar qualquer livrinho de mensagem, você pode usar a Bíblia se você quiser. E a gente abre aleatoriamente e vem a mensagem de hoje. Então, Alfaias. Naquele dia, quem estiver no telhado, tendo as suas alfaias em casa, não desça a tomá-las. Jesus. A palavra do Mestre não deixa margem a hesitações. Naturalmente, todo aprendiz vive na organização que lhe é própria. Cada qual permanece em casa, isto é, na criação individual ou no campo de testemunho ao que o Senhor o conduziu. Geralmente, porém, jamais está sozinho. Reduzido ou extenso, há sempre um séquito de afeições a acompanhá-lo. Muita vez, contudo, a companheira, o pai e o filho não conseguem mover-se além das zonas inferiores de compreensão, quando o discípulo, pelos nobres esforços despendidos, se equilibra, vitorioso na parte mais alta do entendimento. Chegados a semelhante situação, muitos trabalhadores aplicados experimentam dificuldades de vulto. Não sabem separar as alfaias de adorno dos vasos essenciais, as frivolidades dos deveres justos e sofrem dolorosos abalos no coração. Indispensável se precatem contra esse perigo comum. Cumpra-se a obrigação sagrada. Atenda-se antes de tudo ao programa da vontade divina, exemplificando-se a fraternidade e a tolerância, acendendo-se a lâmpada do esforço próprio, mas que se não prejudique o serviço divino da ascensão, por receio aos melindres pessoais e às convenções puramente exteriores. Um lar não vive simplesmente em razão das alfaias que o povoam, transitoriamente, e sim pelos fundamentos espirituais que lhes construíram as bases. Um homem não será superior porque satisfaça opiniões passageiras, mas sim porque sabe cumprir em tudo os desígnios de Deus. O que eu entendi do Evangelho, né? Ele fala sobre as alfaias. Eu não sei o que é alfaias, mas a mensagem central que o Evangelho fala hoje é que nós, muitas vezes, já conseguimos ter um entendimento melhor, né, dos ensinamentos de Jesus, mas nem sempre quem convive conosco, os nossos familiares, né, como ele fala aqui, eles não atingiram ainda o entendimento. E muitas vezes isso nos afeta, isso nos angustia. E a gente fica tentando passar, né, convencer, digamos assim, forçando para que a pessoa ela tenha o mesmo entendimento que o nosso. E muitas vezes a pessoa não vai ter. Então, assim, às vezes você tem um entendimento aí e as pessoas que convivem com você, né, na sua casa, no seu trabalho, elas ainda não têm. Por quê? Porque cada pessoa tem o seu tempo de entendimento. E o que a gente tem que fazer? Não deixar com que isso nos afete, no sentido de que a gente ensine para a pessoa, queira esclarecer, né? Você queira, às vezes, levar uma boa nova, um pensamento esclarecedor, mas nem sempre a pessoa está naquele momento de compreensão. E você deixa se abater por isso, mas nós temos que fazer a nossa parte. É fazer a nossa parte sem pensar nos resultados que ela vai dar depois. É você fazer a sua parte, você ter o entendimento, você dar o exemplo, você vivenciar aquilo que você ensina, vivenciar aquilo que você aprende primeiro em você, para depois você expressar no outro. Muitas vezes a gente quer
ensinar uma coisa para as outras pessoas sem nem mesmo a gente aplicar em nós. Acontece muito isso, nós somos assim, mas nós temos que ter essa consciência, que cada pessoa tem o seu tempo de entendimento e que nós precisamos fazer o nosso trabalho independente que a gente seja entendido, compreendido. Então, ele fala muito aqui, que nós não estamos sozinhos, nunca nós estamos sozinhos, e que normalmente cada um tem um degrau de entendimento e que a gente não precisa ficar preocupados, né, com se a gente está sendo compreendido ou não. Nós temos que fazer o nosso trabalho e o tempo que vai trazer, o tempo que vai implantar nas pessoas, e elas têm o tempo delas também, a gente tem que respeitar. E aqui também é importante a gente ter esse entendimento que, como todas as pessoas têm o seu tempo, e eu acredito que muitas pessoas, né, já estão num entendimento mais elevado, a gente não pode, por esse fato da gente conviver com as pessoas e as pessoas muitas vezes não entender, não ter essa compreensão, ou muitas vezes não escolherem alçar, né, voos maiores, voos mais altos, no sentido de que as pessoas elas querem permanecer onde elas estão. Elas não querem conhecer, elas não querem mudar as crenças. E o que a gente pode fazer também? A gente também não pode estacionar em favor das outras pessoas. A gente não pode, muitas vezes, como que eu posso falar? A gente que fala muito é como se a gente não tivesse que honrar não aquelas pessoas, mas exatamente onde elas querem ficar. Aí o que vai acontecer? Você vai diminuir o seu entendimento para poder se encaixar na realidade das pessoas, mesmo que sejam os nossos familiares. É muito difícil falar e é muito chocante até a gente falar isso, mas cada um tem o seu caminho, mesmo que a gente venha na mesma família e a gente conviva a vida toda, cada um de nós viemos para ter o nosso caminho. E a gente não deve diminuir o nosso entendimento, né? Fingir que a gente não sabe, que aquilo já faz uma verdade dentro de nós, para poder a gente se encaixar e continuar do jeito que aquelas pessoas querem, entendeu? Então, a lição do Evangelho de hoje é exatamente isso. Façamos a nossa parte e nem sempre nós vamos ser aceitos. A gente tem que ter essa consciência de que nem sempre nós vamos ser aceitos, nossos pensamentos, mas a gente tem que seguir cada um o seu papel, no seu tempo também, respeitando o tempo do outro. Tá bom, gente? Então, assim, eu fico por aqui. Gratidão. Nós vamos encerrando o Evangelho de hoje, agradecendo aos nossos mentores, agradecendo a equipe do Evangelho, agradecendo todos que estão conosco, mesmo que a gente não veja, mas eles nos amparam, estão do nosso lado. E nós vamos deixando aqui com esses irmãos o nosso melhor, deixando vibrações pelo planeta Terra, por todo o planeta, envolvendo o planeta em muita luz, envolvendo o Brasil também, muita luz dourada, deixando vibrações para o anjo Ismael, que é o anjo tutelar do Brasil. Que o nosso Brasil esteja amparado. Que o nosso Brasil é o coração do mundo, a pátria do Evangelho. E nós vamos deixando as vibrações para os nossos familiares, para os nossos amigos, pelos que se consideram nossos inimigos. E vamos vibrando por nós mesmos.
que se faça em nós a vontade do Pai. E nós vamos encerrando o Evangelho, pedindo aos terapeutas da água que fluidifique a nossa água, que coloque nela o remédio necessário para cada um de nós. E assim nós vamos encerrando com o Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome.